terceiro capítulo do livro de Gênesis. E no final desse capítulo diz o seguinte: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre, portanto, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de onde fora tomado. E assim, expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se virava para guardar o caminho da árvore da vida. Deus estava afastando o homem da árvore da vida, porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados, sem qualquer esperança de redenção. Suponha, por exemplo, que um homem como Hitler surgisse e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. E teríamos Hitler por 1000 anos e muitos outros Hitlers, e eles controlariam a terra. E então, Deus enviou a morte como um juízo, mas também como uma bênção, porque toda geração vem e morre, e uma nova geração nasce. E todos os Hitlers do mundo acabam morrendo eventualmente. E a Bíblia diz em Eclesiastes 3:2, há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Está ordenado ao homem morrer uma vez, mas depois disso, o juízo. Mas muitas vezes, como clérigo, encontro pessoas que não desejam falar sobre a morte. Por quê? Nos Estados Unidos, aos 17 anos, um adolescente já viu uma média de 15.000 assassinatos na televisão, e há uma grande quantidade de best-sellers sobre a morte agora. E alguns pensam na morte como uma parte da vida. Sir Winston Churchill disse uma vez: quanto mais velho você fica, mais sono você precisa. Finalmente, você dorme o tempo todo. Na vida, há muitas avenidas, ele disse, mas todas levam a essa morte que tudo abrange. E eu quero te perguntar nesta noite: você está preparado para morrer? Fez alguma preparação para a sua morte? Ah, sim. Talvez financeiramente você tenha. Mas e o seu espírito, sua alma, que vai viver para sempre? Você fez um estudo sobre isso? Oh, ocupa muito dos seus pensamentos, eu sei disso. Mas a perda e a separação das coisas que você ama, você não gosta de deixar para trás a família e os amigos, e para outros, não é apenas um momento da vida, mas é uma interrogação. A morte traz tanta incerteza e nos perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? Você vê um jovem homem cortado no auge da vida e pergunta: por quê? Ou vê um menino ou uma menina e pergunta: por quê? Por que tudo isso tem que acontecer? Parte disso é o terror e o medo do desconhecido. As pessoas nunca gostam de estar despreparadas. Elas ficam ansiosas com o futuro. E quero citar uma passagem de Amós, no capítulo 4, que diz: preparai-vos para encontrar o vosso Deus. Você está preparado? Agora, queremos suavizar a realidade da morte. Não queremos falar sobre isso. Alguns de nós não querem nem pensar sobre isso. Então, temos muitos cosméticos e plásticas faciais. E a busca frenética pela mítica fonte da juventude continua. Mas não quero recorrer esta noite aos psicólogos, aos sociólogos ou aos estudantes de medicina, mas à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a morte? Primeiro, a Bíblia diz que a morte é um inimigo do homem e de Deus. Paulo a chama de inimiga. Ele diz em 1 Coríntios 15, o último inimigo que será destruído é a morte. Agora, ela é um inimigo de Deus porque Deus nunca quis que o homem morresse. Quando Ele nos criou, Ele quis que vivêssemos para sempre. Mas quebramos a sua lei, nos rebelamos contra Ele. E Ele disse: se fizerem isso, vocês irão morrer. Ele teve que cumprir a sua palavra. Nem o pecado, nem a dor, nem a doença, nem a morte faziam parte do plano original de Deus para o homem. A morte foi a pena para o pecado quando Ele disse: certamente morrerás. E o juízo, pó és e ao pó retornarás, veio após a rebelião do homem. Você está preparado? E em segundo lugar, a Bíblia ensina que esse inimigo da morte será destruído. 1 Coríntios 15, 26
O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando estivemos na Rússia no ano passado e visitamos essas grandes catedrais ortodoxas, tive o privilégio de pregar nelas o Evangelho, assim como faço aqui, e na União Soviética tive um teólogo da Academia Teológica de Leningrado que me disse no carro, enquanto viajávamos, ele disse: Senhor Graham, eu gostaria de ver o Senhor dar mais ênfase à ressurreição de Cristo, porque, disse ele, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. E pensei comigo mesmo, aqui estou eu, aprendendo aos pés de um homem na União Soviética sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas questionam a ressurreição nesta era científica, mas Arnold, de Rugby, disse: Não conheço nenhum fato na história da humanidade que seja atestado por evidências mais completas e melhores de toda sorte. Sir Edward Clarke, o juiz da alta corte inglesa, disse há algum tempo: A evidência da ressurreição eu aceito incondicionalmente como fato. Repetidas vezes na alta corte, obtive um veredicto com base em evidências que não eram nem de perto tão convincentes. Muitos dos nossos cientistas acreditam na ressurreição de Jesus Cristo. Agora, em terceiro lugar, a Bíblia ensina que este inimigo da morte já foi derrotado. Já derrotado. Paulo diz: Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepulcro, onde está a tua vitória? Pela morte e ressurreição de Cristo, ele disse: Eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Pense nisso. Ele tem as chaves do inferno e as chaves da morte. Agora, o que é essa derrota da morte? Paulo a compara a um inseto venenoso, cujo ferrão foi retirado. Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. Agora quero que você pense na morte para uma pessoa que não conhece Cristo, para um descrente. Esses cantores estão revivendo aquela velha canção pop de David Clayton Thomas, que diz: e quando eu morrer, espero que não haja inferno. Mas a Bíblia ensina que haverá um juízo, e você não pode ler a Bíblia sem perceber as referências ao inferno. E não vejo como um clérigo pode pregar sem falar sobre isso, porque está tão presente nas Escrituras, e quem mais falou tanto sobre isso foi Jesus, mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Estar no inferno é estar fora da presença de Deus. O que é o inferno? Não vou te dar a minha imaginação. Não vou fazer o que alguns fizeram no passado e usar sua imaginação. Não vou fazer o que outros fizeram no passado e usar sua imaginação para assustar as pessoas. Devemos ser assustados. Mas quero te dizer o que eu acredito que a Bíblia ensina. Existem 3 palavras que descrevem o inferno na Bíblia para mim. Uma delas é fogo, pois o nosso Deus é um fogo consumidor, diz Hebreus 12. Mas a Bíblia também ensina que o fogo é usado simbolicamente. Diz: as nossas línguas estão acesas pelo fogo do inferno. Isso não significa combustão literal em Tiago. É simbólico, e Jesus usou esse símbolo repetidamente. Eu acredito que o fogo é uma sede por Deus Todo-Poderoso, que nunca será saciada. Você sairá para a eternidade com sede de Deus, e nunca o encontrará. E nunca encontrará a realização que perdeu nesta vida. E depois, em segundo lugar, a palavra escuridão. A Bíblia diz: Deus é luz. E Mateus 8,12 diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O inferno é chamado de trevas exteriores. É separação de Deus nas trevas. Essa é a razão pela qual aqueles que vão para o inferno não verão mais ninguém. Estará escuro demais. Você não vai para lá e montar um clube noturno e se divertir com belos campos de golfe e todas as coisas boas como alguns pensam. Não. É separação de Deus, das trevas, da luz. E então, a terceira expressão que Jesus usa é a segunda morte. Deus é vida. Estar separado da vida, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, diz Apocalipse 20:14. Você morre pela primeira vez naturalmente. Seu corpo morre. Agora sua alma,
Seu espírito ainda está vivo, mas está morto. Está morto para Deus, assim como está hoje à noite. Existem milhares de pessoas aqui nesta audiência, no sul da Flórida, nesta noite, cujo espírito está morto para Deus. Seu corpo está vivo. Você vai à igreja. Você é religioso, como a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você vai à Índia e encontrará mais religião do que em qualquer outro país do mundo. Mas no fundo do seu coração, você realmente não conhece Cristo. Você não fez as pazes com Deus. Agora Deus não tem prazer no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você persistir em seguir o caminho do diabo, é para lá que você vai. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um juízo. Deus julgou Cristo no seu lugar. E Jesus, sendo quem ele era, tinha a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse, meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, de uma forma que não podemos compreender ou entender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados. E Jesus tomou as dores do inferno. E ele sofreu naquele momento tudo o que o homem algum dia será chamado a sofrer. Ele fez isso por você, porque ele te ama. E agora Deus diz: você deve se arrepender dos seus pecados e recebê-lo no seu coração. E se você não fizer isso e persistir em ouvir a voz do diabo que diz que você tem muito tempo, ou que te diz que isso não é verdade, ou qualquer coisa que ele esteja sussurrando para você, sim, você precisa tomar uma decisão. Você tem que escolher entre algumas coisas erradas na sua vida e precisa fazer uma escolha com Cristo. Qual será a sua escolha? A morte de Cristo foi um juízo, e as Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos.